Companheiro Rubens, o senhor tem feito ao longo dos dias o senhor tem ponderado em relação à religião, ao cristianismo, e tem apresentado argumentos dignos de observação. O senhor diz que os religiosos, os cristãos, adoram a Mitra, e que Mitra foi colocado ali por Roma, né? Vaticano, essa história toda que o senhor conhece, e que os cristãos estão totalmente enganados adorando Mitra. E também tem outros deuses, né, outras festividades que homenageiam, que honram deuses diferentes. Não que eu concorde, eu não sei. O senhor é um historiador, o senhor se aprofundou na história, o senhor tem um conhecimento que eu ainda não alcancei. Eu apenas observo. Mas eu penso assim, companheiro. Certo. O senhor está certo. Esse Jesus, esse Cristo, é um engano, é um engodo. Mas eu gostaria de saber que, para o senhor, já que o Cristo, o Jesus, é uma mentira, este que os cristãos adoram é falso, eu gostaria de saber o que é que o senhor pensa de como é o Messias, o seu Salvador, o Criador. Porque eu vejo que os cristãos adoram o mesmo aspecto que o senhor contraria, que o senhor busca esclarecer como falsidade. Bom, está escrito ali na Bíblia, na Nova Aliança, de que Maria teve a visita de um anjo, se não me engano, Gabriel, e que ele falou para ela que ela seria fecundada pelo Espírito Santo e que ela teria um filho cujo nome ela deveria dar de Jesus, e que ele seria o Messias. Bom, é assim que nós conhecemos a história, naturalmente, todos os brasileiros, né? É assim que nós conhecemos a história. Bom, o senhor diz que tudo isso é um engodo. Eu concordo que seja um engodo. Mas eu gostaria de saber o que é que o senhor tem como Messias, de onde ele veio. Porque o senhor fala do Criador, do Deus, o Salvador, e nega o cristianismo, nega Cristo. E nós sabemos que a raiz do cristianismo é aquelas ideias, aqueles mandamentos, aquele evento de Moisés, principiado, iniciado ali com Abraão. Bom, nós sabemos toda a saga da Bíblia, nós conhecemos. O senhor se dispõe a contrariar a divindade do Jesus, o Cristo, que os cristãos, que os religiosos têm hoje. Certo, eu concordo, mas eu gostaria que o senhor nos revelasse esse seu Criador, esse seu Salvador. Não estou dizendo o Salvador dos cristãos, dos religiosos.
estou perguntando o seu Salvador. Quem é? Quem é o seu Criador? Eu gostaria muito de saber, porque eu me confundo às vezes com as suas palavras. Eu costumo entender os pensamentos das pessoas ao longo do tempo. É claro que não é fácil discernir o pensamento de um animal humano, porque nós que somos inteligentes, nós podemos, a um dado momento, mudar de opinião. Basta termos novas informações que nos leve a outros ângulos de visão. Certo, eu gostaria de saber qual é o seu ângulo de visão sobre quem é o seu Salvador, o seu Criador, o seu Messias. E também sobre Maria, se ela é virgem, e aquele anjo Gabriel que veio dar a notícia de que ela seria fecundada por um Espírito Santo. Eu gostaria muito de saber o que é que o senhor conhece a esse respeito, porque eu vejo que o senhor tem feito um trabalho importante de alerta à humanidade. Mas eu observo também que os companheiros que estão te ouvindo, eles não estão entendendo. Eles continuam sem saber exatamente o que é Deus, o que é o Messias, quem é o Salvador. Bom, companheiro Rubens, eu assisti o teu vídeo aí dessa companheirinha que está fazendo essa palestra aí, né, corriqueira dos pastores naturais, assim como Medir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas, o R.R. Soares. Inclusive, antes que eu me esqueça, deixa eu lembrar foi ontem, eu acho que foi ontem, que ouvindo o R.R. Soares, ele estava falando sobre o pecado de Davi, né? Está dito que Davi, assim, é escrito, comentam que Davi foi o homem que andou segundo a vontade de Deus. Então o R.R. Soares estava falando sobre o grande pecado de Davi. E o grande pecado de Davi, segundo ele, foi ter sido seduzido pela mulher de Urias. Bom, ele tem dito que o grande pecado de Davi é se deixar seduzir pela mulher de Urias. Inclusive, ele insinuou que a mulher de Urias, Betseba, uma coisa assim, haveria se insinuado para ele, porque ela estava se banhando, nua, e que ela então fez gestos sensuais para o rei Davi, e o rei Davi não pôde se conter e foi seduzido por ela. E ele, por ter se deixado seduzir, ele cometeu o grande pecado. Bom, isso o R.R. Soares estava comentando, o grande pecado de Davi. Eu penso que ele esqueceu de salientar de que o Davi, além de ser seduzido, não, além de ter trazido para si a mulher casada, comprometida, ele mandou matar Urias, o marido desta mulher. Bom, eu acho que um pecado maior do que ser seduzido por uma mulher é matar e tirar a vida de um ser humano. Mas no caso, o R.R. Soares estava comentando sobre o pecado de Davi, o homem cujo coração andava segundo a vontade de Deus. Eu me lembrei num momento em que houve uma ocasião
em que foi proposto a Davi por um profeta, não me lembro se era Natã, algum profeta ali. Bom, o senhor sabe que está na história, que ele deveria escolher entre três castigos, três sentenças. Uma, se não me engano, seria guerra contra os inimigos por um certo período de tempo. Outro seria uma fome, lá não sei. Eu sei que o Davi rejeitou todo o castigo que caberia a ele, dizendo assim: antes que Israel caia na mão de Deus, do que ele, o rei Davi, caia na mão dos homens. O resultado disto foi que houve uma praga em que morreu, se não me engano, porque faz tempo que eu não observo, não leio, eu não sou assíduo em ler, eu já li muito, então eu não fico lendo. Mas se não me engano, talvez esteja enganado, então não leve em conta o número que eu digo. Mas por pouco que seja, 70 mil homens morreram da praga que resultou da decisão de Davi, dizendo ele: antes caia sobre o povo a ira de Deus e não o rei na mão dos homens. Companheiro, esses pastores, esses que ensinam, que falam, eles esquecem muitas coisas. Inclusive, lá no começo, sobre Caim e Abel. Veja bem, o Caim é o primogênito do homem. Caim, ele ofertou a Deus o fruto do seu trabalho e não foi aceito, ele foi rejeitado. Quanto que Abel, ele ofereceu a Deus aquilo que era de Deus, a vida de um animal vivente, despejou por terra e foi aceito por Deus. Eu pergunto, entre Caim e Abel, qual deles foi o mais bondoso? Aquele que ofereceu frutas, verduras, legumes, produtos da terra, ou aquele que ofereceu a vida animal, que é criada pela natureza? A ovelha gera, a ovelha produz, a ovelha cria. E o Abel foi, degolou, derramou o sangue, derramou a vida em oferta a Deus, e ele foi aceito. Bom, companheiro, isto é uma das contrariedades, mas o importante que eu gostaria de saber é o que o senhor pensa disso. Quem é Deus para você? E quem é Messias, o Salvador, já que Jesus é mitra? Companheiro, longa vida.